Bom dia a todos. A gente vai hoje ter mais uma reunião da disciplina de urologia e o aspecto hoje é câncer de próstata. É lógico que o câncer de próstata, por ser uma doença muito conhecida até certo ponto, todo o conhecimento que foi abordado, que foi armazenado desta área, mereceria um mês de estudo. Então, vamos tentar condensar numa hora aspectos importantes em algum cenário do câncer de próstata. Vou passar a palavra imediatamente para a doutora Natália, que é a nossa R5. Bom dia a todos. Boas-vindas a todos. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Natália, sou R5 aqui da Urologia e vou apresentar então o caso clínico na nossa reunião de hoje. Antes de iniciar, gostaria só de convidar a todos para nos seguirem nas nossas redes sociais, só escanear aí os QR Codes na tela e passar hoje nossa reunião em parceria com as telas, passar um breve vídeo aqui. Então, nosso primeiro caso clínico de hoje é um paciente masculino de 55 anos que veio encaminhado para nós por conta de uma alteração no PSA. O paciente não tinha nenhuma queixa, ele estava fazendo uma consulta de rotina com o clínico geral, que pediu alguns exames e identificou esse PSA elevado. Ele não tinha nenhuma comorbidade. No exame físico tinha uma próstata de 20 gramas, fibra elástica, sem nenhum nódulo palpável, e um PSA de 5,6 com uma relação de 18%. Ele trouxe já com ele também uma biópsia de próstata, que havia sido feita em outro serviço, e nós pedimos para que fosse feita uma revisão das lâminas aqui. Doutora Tanasi, puder comentar para nós? Vocês estão me ouvindo? Um pouquinho baixo, professor. Veja, a biópsia mostrou em vários fragmentos um adenocarcinoma, Gleason grau 3, o que dá uma contagem final de 6. Isso baseado pelo fato de que todos os ácidos, eles são bem delimitados. É assim que nós caracterizamos o grau 3. Mostra o próximo. Aqui em detalhe, para vocês verem, o caráter infiltrativo é dado por estas deformidades, né? Nos ácidos pontiagudos, há uma dissociação das fibras musculares, e o importante é que nós podemos delimitar ácido por ácido. Daí, então, o Gleason 3 mais 3 igual a 6. E o laudo final da revisão, próximo, nós vemos que, na verdade, era uma biópsia estendida, e apesar de o Gleason, em todos os fragmentos, for 3 mais 3 igual a 6, é bastante extenso. Acomete os dois lados. E vejam, se nós contarmos, nós temos 3, 5, 9 fragmentos apresentavam a neoplasia. Então, é um adenocarcinoma que está dentro daquele valor mais favorável, né? Que é a contagem final 6, mas ele é bastante extenso, como vocês estão vendo aqui. Gostaria de discutir? Bom, é um paciente jovem, com Gleason, teoricamente, com um baixo risco, mas ele tem uma extensão importante. A gente sabe que esse Gleason 6, ele é muito discutível, tem alguns autores que, em algumas situações, acham que esse tumor não deveria nem ser tratado, mas a gente percebe que tem aí um percentual, talvez pequeno, das doenças que tem esse caráter de Gleason 6, que elas evoluem mal, né? Alguns tumores que evoluem mal. Wagner, o que você acha desse caso? O caso, ele foge um pouquinho por dois aspectos, a meu ver, né? Jovem e uma doença extensa na próstata. São dois aspectos preocupantes, né? Esse paciente provavelmente vai precisar de cirurgia, um tratamento,
mas eu teria tomado cuidado de fazer uma ressonância para esse paciente. Não sei, acho que não foi feito pré-biópsia, né? Não, não foi. Mas eu faria agora, só para ter uma noção da cirurgia. Não mudaria a minha conduta, mas talvez mudasse um pouquinho a minha abordagem cirúrgica nesse caso. Então, eu faria uma ressonância e provavelmente um tratamento cirúrgico, para começar, né? Eu acho que eu concordo com o Bira, eu acho que esse paciente aí tem mais doença do que a gente está vendo. É uma doença extensa, talvez tenha alguma coisa a mais aí. Deixa eu só explorar um pouquinho da questão da ressonância, Wagner. Se você faz ressonância nesse caso, óbvio, a doença é meio extensa. Mas tem algum caso que você não faz ressonância nem antes nem depois? É difícil, Bira. Hoje em dia eu acho que mudou bastante. O doutor Adilson Prando, que nos ensinou a ver ressonância aqui na Unicamp, falava isso há muitos anos atrás. Eu acho que nós chegamos aonde ele já visionava lá anos atrás. A gente pede ressonância para quase todo mundo. Idealmente, eu teria pedido para esse paciente antes da biópsia. Eu sei que existem condições econômicas, de onde ele vem, não acho que está errado partir direto para a biópsia, mas eu acho que a tendência hoje é se fazer ressonância e estudar sempre esse paciente. Perfeito. Nós aqui no nosso ambulatório a gente até chegou a solicitar a ressonância, mas infelizmente ele foi um período aí que estava quebrado do aparelho e nós indicamos a cirurgia direto para o paciente. Então foi calculado pelo score de Brigand, uma baixa probabilidade de acometimento linfonodal, e foi feita então uma prostatectomia videolaparoscópica. Ele retornou após um mês aí da cirurgia, com uma incontinência moderada, uma disfunção erétil com boa resposta, inibidor da 5-fosfodiesterase, e um PSA indetectável. E aí ele vem também para checar o resultado da biópsia. Então, agora na prostatectomia radical, nós temos um Gleason 3+4, igual a 7. O Gleason grau 4 ele foi estimado em cerca de 30% da extensão total da neoplasia, que apresentava, então, para o diagnóstico do grau 4, componente de arranjo cribriforme e glomeruloide. Próximo. Essa questão de aumentar, ser igual à contagem final da biópsia para a prostatectomia radical, aqui eu estou mostrando uma casuística, a primeira do Bostwick, já antiga, mostrando que ela aumenta em 40% dos casos, da biópsia para a prostatectomia radical. Permanece igual em 35% dos casos e menor 25%. E essa é uma casuística nossa, mais recente, né? Em que nós vemos que no nosso meio, então, foi maior 40%, igual 47% e menor 12%. A diferença talvez esteja no percentual de ser menor. Próximo. No caso que eu falei, o grau 4 foi estabelecido por um arranjo que nós chamamos de cribriforme, como vocês estão vendo aí, é o queijo suíço, né? Esses cribos, né, que nós temos aqui nesse arranjo acinar. E o glomeruloide, o próprio nome já está dizendo, o próximo, é quando há uma projeção, né, no ácido, à maneira de um glomérulo mesmo, né? Essa projeção tanto pode ser sólida, como também pode ter um arranjo cribriforme. A importância que tem nessa questão do arranjo é que o cribriforme é considerado dos 4 tipos, né, subtipos do grau 4, aquele que teria uma maior agressividade. Próximo. Então, vejam que nesse caso, houve uma mudança, né, da contagem final, passou de 3+3 para 3+4, inclusive tendo como componente 4 o glomeruloide, que é considerado realmente o arranjo mais agressivo, mas apesar disso, é um tumor que ele é confinado à próstata. Ele mostra margens cirúrgicas livres de neoplasia, não havia extensão extraprostática e invasão das vesículas seminais negativas. O que apresentava é que justamente ele é extenso, né? Vejam que ele ocupa quase que a metade dos quadrantes. Mas então, apesar disso, de ter aumentado, né, o seu grau histológico, passou de 3,3 para 3+4, ter um componente glomeruloide, cribriforme, né, no grau 4, ele é confinado à próstata. Apesar de ser extenso, né, ele continua realmente aquela mesma
aquele achado da biópsia de ser um tumor extenso. Athanase, deixa eu fazer uma pergunta a você, que eu presenciei essa pergunta há vários anos atrás, num evento internacional, e a resposta, assim, ficou meio evasiva. A gente entende, como clínicos cirurgiões, que você possa errar, ou o patologista possa ter algum problema ou dificuldade da avaliação e ter um upgrade, quer dizer, aumentar o grau de Gleason, ou ficar do mesmo jeito da biópsia. Agora, ele diminuir é meio estranho, né? Porque se ele viu na biópsia um arranjo, seja lá como for, como é que isso desapareceu e houve uma diminuição? Como é que explica isso, Athanase? Olha, em geral, isso acontece quando na biópsia esse componente grau 4, ele é muito pequeno, né? Então, eu acho que é nessa circunstância que realmente pode ocorrer essa diminuição na prostatectomia radical. E às vezes, e quando é muito pequeno também, pode haver uma interpretação errônea, né? Eu acho que o problema todo está na extensão desse grau 4, realmente visto na biópsia. Eu acho que estaria mais relacionado com isso. Ok. Jefferson, agora nós estamos com o paciente acompanhando, né? A Natália mostrou que ele tinha um PSA praticamente indetectável e houve um pequeno aumento, já um aumento significativo com 15 meses. Pelo que foi apresentado, houve a opção do segmento. Você faria segmento naquele momento, depois da cirurgia, a hora que você pegou o anátomo, a hora que você viu a biópsia, o PSA, você teria feito alguma coisa lá, e o que você faria agora? Bom dia. Então, a princípio, sem indicação de radioterapia adjuvante, esse não é um paciente, mesmo que viessem com margens comprometidas, enfim, esse é um paciente que não é de alto risco a princípio, eu optaria por segmento mesmo nessas condições, avaliaria o PSA, posteriormente, se tivesse uma elevação, faria uma recidiva bioquímica e faria um resgate associado à radioterapia. Nesse paciente agora, teve essa elevação de PSA, considerado recidiva bioquímica aí nesses 15 meses. Agora eu partiria talvez para um reestadiamento desse paciente, já que ele está com 0,4, talvez um PET-PSMA seja uma possibilidade de reestadiar esse paciente. E aí, como conduta, iniciaria bloqueio hormonal, consideraria aí, acho uma coisa válida devido a essa doença com padrão cribriforme, um pouco pior, uma extensão, e essa radioterapia da loja, a depender do resultado do PET-PSMA, talvez pélvica. Wagner, a gente sabe que o Jefferson falou uma coisa correta, a gente não teria indicado nenhum tipo de tratamento na biópsia. Hoje a gente pensa 2 vezes em fazer radioterapia adjuvante, né? Por conta talvez os fatos que estão acontecendo em relação aos trabalhos que estão aparecendo, talvez em casos bem selecionados. Agora, com o 0,4, você teria algum tipo de tratamento local, uma vez que não tinha margem comprometida? A gente sabe que a margem comprometida muitas vezes cursa, né, com aumento de PSA e talvez doença residual. Ele não tinha, né? O Athanase foi muito incisivo, dizendo que não tinha a doença localizada. Você faria radioterapia ou algum exame para ver se existe meta à distância? Por exemplo, o PET-PSMA. A tendência hoje é fazer algum exame. Está muito estranho subir para em um pouquinho mais de 1 ano, né, para 0,4. Subiu muito rápido isso daí. Primeira coisa que eu ia fazer é revisar o anatopatológico. Mas a professora Athanase que fez, então, de alta confiança. Não era para subir esse PSA. Então, eu estudaria esse paciente a princípio. E teria feito essa conduta mesmo. Esse caso não é um caso para você fazer radioterapia adjuvante. Se você fizer uma radioterapia, é uma radioterapia de resgate. É na elevação do PSA e comprovação de doença. O ideal é PET-CT com PSMA. O problema é que ele não é disponível na maior parte dos centros. Então aí a gente tem que fazer adaptações. A cintilografia óssea é muito ruim aqui, né, porque o PSA é muito baixo. A ressonância às vezes ajudou muito a gente no passado. Então se não tiver um PET-CT com PSA, não há ressonância, mas a tendência é fazer um estudo de imagem agora. Natália, o que foi feito? Perfeito. E nós tínhamos disponibilidade e foi feito justamente o PET-PSMA. Aqui, eu não sei se a doutora Elba está na sala para comentar, se não posso comentar o exame. Não vi a Elba aqui.
Mas vai comentando, se ela tiver, ela vai aparecer. Bom, a gente percebe uma hiperexpressão do traçador na cadeia ilíaca interna à direita, e não tinha outras áreas de hiperexpressão. Então, era uma hiperexpressão sugestiva realmente de metástase, apenas nesse linfonodo aí da cadeia inguinal direita interna. Você tem o SUV dessa lesão? Quanto que essa lesão está? Se eu não me engano, era 4,8, professor. Uhum. A gente sabe que hoje em dia a gente talvez esteja se acostumando com o PET e PSMA. É bom a gente saber esse tipo de informação. Normalmente, o câncer de próstata, ele tem um SUV acima de 5. Então, se for recidiva, é para esperar acima de 5. Mas eu percebi que ele está bem acesa, a luz está bem acesa. Provavelmente é uma recidiva ganglionar, mas a gente tem que ter isso em mente, né? Acima de 5 de SUV. Fernandes, eu sei que você está por aí. E agora, o que você faria nesse caso? A gente sabe que, alguns anos para cá, a tal da linfadenectomia de resgate, uma coisa que não existia, passou a existir, passou-se a fazer em vários casos nos últimos anos, e viu-se que os resultados não são tão bons, né? E aí ficou com uma indicação precisa em algumas situações, em alguns cenários. A gente sobra algum tipo de tratamento alternativo, seja radioterapia, seja hormonoterapia. O que você faria nesse caso? Eu sei que não tem evidência, Fernandes, aí é opinião individual. Tudo que se discute hoje no N1, que é o caso, é muito controverso porque não tem uma evidência forte. O que você faria na sua experiência num caso desse? Fernandes, por favor. Bom dia a todos. Olha, como você disse, eu acho que é muito mais experiência pessoal. Nesse caso, tendo em mãos a possibilidade de fazer uma linfadenectomia de resgate... Você está mudo. Não estou escutando sim. Não estou. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, pode falar. Eu faria uma linfadenectomia de resgate e entraria com bloqueio hormonal para ele, né? Eu acho que vale a pena, você tem a localização de uma metástase, e eu acho que vale a pena retirar. Faria esse bloqueio pelo menos aí por 1 ano, porque essa doença é muito extensa. Ainda não foi demonstrado nenhuma outra metástase, mas isso não afasta a possibilidade de ocorrer em algum outro lugar. Mas eu retiraria, pelo menos da loja, da pelvis, eu retiraria a metástase que é presente. Eu investiria nisso, uma linfadenectomia por laparoscopia, ou até por robótica. Wagner, você faria a mesma coisa? A gente sabe, eu volto a dizer que essa linfadenectomia de resgate, ela ficou restrita. Você acha que esse é o caso, a restrição que nós temos hoje, esse seria um caso para a linfadenectomia? E outra, você iria só tirar esse linfonodo ou você faria uma linfadenectomia mais extensa, uma vez que ela não foi feita a linfadenectomia durante a prostatectomia? Todas as possibilidades aí são viáveis, tá? Então, esse paciente classicamente pode fazer hormônio, esse paciente pode fazer radioterapia, e eu acho, na minha opinião, tenho pouca experiência, mas eu acho que esse é um caso para linfadenectomia de resgate. Parece um caso até montado para a gente pensar nisso, viu, Natália? Porque é muito difícil achar um caso assim, que você vê uma recidiva localizada assim, exclusivamente na região pélvica no linfonodo. Agora, tem que conversar muito bem com esse paciente, né? Porque a eficácia da linfadenectomia de resgate, a gente sabe, não é tão grande assim. A própria literatura não defende tanto a linfadenectomia de resgate. O que a gente vai estar conseguindo nesse paciente talvez seja um atraso no tratamento hormonal dele. Então, eu conversaria sim, é um paciente jovem, é um paciente que tem uma condição clínica boa, eu tentaria a linfadenectomia de resgate para esse paciente. O estado atual do conhecimento nessa situação, eu acho que os italianos eles foram bem à frente, alguns trabalhos publicados, mostrando a experiência que, se você tiver mais do que 3 linfonodos positivos no PET, se você tiver um Gleason alto, 8 para cima, e
se forem, por exemplo, linfonodos fora da área de esperar, acima da bifurcação, talvez o prognóstico seja ruim e não deve ser feito. Então, por isso que eu falei, alguns cenários ainda cabem. Esse caso, concordo com o Wagner, concordo com o Fernandes, talvez por ser jovem, um linfonodo único, eu faria uma linfodenectomia extensa, não faria só nesse lado. A gente sabe que às vezes você encontra em outros linfonodos, apesar daí o PET não está mostrando, mas meio que, digamos, um consenso de fazer uma linfodenectomia mais extensa, não só daquele linfonodo. O que foi feito, Natália? Nós estamos nesse momento, professor. Essa foi a última consulta aí do paciente. Foi conversado, na verdade, as duas opções aí com ele. E ele ficou de retornar para definirmos juntos aí a conduta. Vamos passar a palavra para os nossos queridos amigos e companheiros de luta, os oncologistas. A Helena quer falar, mas eu queria também ouvir a opinião do André, porque, obviamente, aí a gente esbarra na possibilidade de radioterapia de loja pélvica e ainda acompanhada de hormônio, como até o próprio Fernandes já falou. Helena, você quer falar sobre isso? Exatamente sobre isso. Bom dia a todos. Tudo bem, é um paciente jovem, acho que a cirurgia caberia muito bem, mas se a gente não tivesse em um centro de referência, como vocês são, acostumados com esse tipo de cirurgia, abordagem cirúrgica, a radioterapia localizada poderia ser considerada de fato, junto com a hormonioterapia. Eu concordo com o Dr. Fernandes também. A hormonioterapia tem o seu papel junto com isso. A gente sabe que tem um ganho na doença localizada, ainda mais brilhando assim no PSMA. Ok. André, qual a sua opinião? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Eu vejo, nesse caso, quer dizer, é possível fazer a cirurgia sem dúvida, né? Ela realmente vai ajudar no controle local regional, mas eu diria assim, pensando como se a gente estivesse encarando esse paciente no diagnóstico com um linfonodo comprometido pélvico conhecido, tá? Mesmo que a gente tivesse na biópsia ainda o Gleason 3.3, como é que a gente abordaria esse paciente? A gente abordaria esse paciente com uma abordagem loco-regional, cirúrgica ou não, tá? Poderia ser cirúrgica, eu não vejo nenhuma contraindicação para não operar um paciente desta idade. Isso tem benefício no controle loco-regional a longo tempo, tá? Controle local, principalmente. Mas a gente sempre abordaria esse paciente com tratamento sistêmico associado, tá? Então, num momento atrás, talvez há 5 ou 10 anos atrás, a gente não indicaria cirurgia para esse paciente, ele faria hormonioterapia prévia, seguida de radioterapia conformacional, irradiando linfonodos da pelve, concentrando radiação nesse foco linfonodal conhecido, além da próstata, e prosseguiríamos com hormonioterapia por um período razoavelmente longo. Começamos com 36 meses, depois 24, depois 18, paramos no 18 para esses casos de estágio mais elevado. Então, eu acho que esse paciente pode ser abordado logo regionalmente, até com intento curativo, diria, tá? Mas ele tem que receber hormonioterapia por um período razoavelmente longo. Ok, a gente sabe que o estadio onde câncer de próstata, que a gente tem linfonodo comprometido, ele já é controverso, e a gente está discutindo essas controvérsias em linfonodos que nós achamos pós-operatório, seja na cirurgia, seja com PET-PSMA. A controvérsia não para por aí, também é a controvérsia forte, grande, em relação a se fazer linfadenectomia ou não, e como fazer, né? Se faz de amostragem estendida, né? Temos alguns trabalhos importantes que já foram publicados, trabalhos que já têm uma evidência um pouco mais forte, são controlados, né? Com linfadenectomia estendida ou localizada. O grupo do Dr. Scardino publicou isso, o próprio grupo da USP publicou também um trabalho interessante em relação às duas populações. E o que se viu aqui não muda nada, não muda em termos de restritiva bioquímica, não muda em relação a aumento de sobrevida. Talvez aí a análise de subgrupo a gente sabe que medicina baseada em evidência tem que ser muito bem analisado, porque geralmente os subgrupos
são artefatos às vezes, né? Então tem que analisar. Realmente, hoje, o conhecimento atual sobre a linfadenectomia ainda é aquilo que nós começamos a preconizar há alguns anos. Doença de risco intermediário ou alto. E aí se faz a linfadenectomia estendida. E é isso que deve ser feito, né? Ou então não faz, porque essa comparação não deu muito certo. Interessante que, apesar das séries serem mais ou menos parecidas quando você randomiza, a gente vê diferenças que são gritantes. Por exemplo, a série do Scardino mostrou que quando ele fez a localizada, ele tirou em média 12 linfonodos. Quando ele fez estendida, tirou 14. A diferença é muito pequena. Já a USP foi diferente. Em média 17 na estendida e 4 na localizada. É o que mais se espera. A outra coisa interessante é que, assim, como é que você pode... Eu tenho dificuldade de imaginar, do ponto de vista oncológico, como é que você pode tirar tumores ou linfonodos que são mais frequentemente metastáticos, obviamente, quando você faz linfadenectomia estendida, mostrou que você tem mais linfonodos positivos do que na localizada. Isso o grupo da USP, o grupo do Scardino mostrou. Só que não houve diferença em resultado de recidiva bioquímica. Interessante, se você tirar mais tumor no lado, eu esperaria pelo menos uma resposta de recidiva bioquímica mais longa. Poderia não ter influência na sobrevida, mas a recidiva bioquímica é estranho os dois terem ao mesmo tempo, né? Mas são perguntas que não foram respondidas e nós vamos responder hoje, né? Fala, Wagner. Bira, um aspecto prático desse paciente, esse paciente fez laparoscópica, né? Sim. Então, como é que nós vamos fazer agora? Então, eu acho que é uma pergunta boa. Eu não faria laparoscópica para esse paciente, a gente sabe que a laparoscópica é difícil no aspecto de linfadenectomia, tanto é que é um problema na cirurgia laparoscópica. Então, esse paciente, idealmente, seria feito robótica. Como a gente não tem aqui, eu acho que tem que fazer cirurgia aberta. Eu queria até aproveitar uma parte aqui, que chegou aqui o nosso colega, o Dr. Marco Arapi, que é um expert em cirurgia robótica. Eu queria que ele falasse um pouquinho, posso, Bira? Perguntar para o Marco, a experiência dele com linfadenectomia de resgate. Como é que você está de cirurgia de linfadenectomia de resgate? Animado ainda, Marco? Bom dia a todos. Bira, bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês. Isso não era programado, eu estou vindo para uma banca, mas é um grande prazer participar da reunião de vocês aqui, especialmente sobre o comando do Bira. No começo, nas linfadenectomias de resgate, nós tínhamos muito mais entusiasmo que nós temos hoje, né? Nós começamos fazendo muito mais linfadenectomias de resgate, e eu confesso que eu tenho poucos casos que ficaram realmente com uma boa resposta oncológica, ou seja, que o PSA caiu e ficou indetectável por bastante tempo. E o grande problema, como vocês aqui já provavelmente mencionaram, é o diagnóstico dos gânglios que estão positivos. A nossa capacidade de fazer diagnóstico de gânglio positivo com imagem é muito ruim, mesmo com o PET de PSMA, mesmo utilizando o PET de PSMA. E talvez essa seja a grande vantagem de se fazer uma linfadenectomia estendida numa cirurgia de um tumor de risco intermediário desfavorável ou de alto risco. É que a melhor maneira de se fazer o estadiamento ganglionário é fazendo a linfadenectomia. Em relação à pergunta em si, a gente acaba fazendo a linfadenectomia de resgate para aqueles pacientes que têm, na melhor evidência possível, um número baixo de gânglios ou de suspeita de gânglios positivos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um paciente com uma recidiva bioquímica muito precoce, que no PET tem gânglios em diferentes cadeias, mesmo que poucos, por exemplo, 2 ou 3, um é ilíaco interna direita, o outro é comum esquerda, normalmente esses pacientes acabam indo mal. O ideal é fazer para aqueles pacientes que têm poucos gânglios, especialmente quando estão mais ou menos na mesma cadeia. E a grande discussão é exatamente essa, você explicar para o paciente que a chance dele manter a resposta gira em torno de 15%, 20%, nos melhores números, uma resposta um pouco mais prolongada. Então a gente tinha mais entusiasmo, hoje em dia a gente está um pouco menos entusiasmado em fazer isso, mas eu estou vendo que esse paciente tem 55 anos, e aí a coisa muda um pouco de figura, quer dizer, eu acho que a grande vantagem aqui numa linfadenectomia de resgate é fazer com que você empurra a curva para a direita, ou seja, você retarda um pouco
eventualmente a necessidade de tratamento sistêmico, que é o que a gente quer, né? Então, eu não peguei os detalhes do caso, mas eu imagino que tenha sido uma prostatectomia robótica que recidivou PSA e agora tem uma linfonodomegalia interna direita. É um gânglio só. Qual é o PSA atual desse paciente? O PSA atual é 0,4. Eu acho que esse caso é um caso muito bom para fazer a linfadenectomia. É um gânglio só. O PSA condiz com o valor de PSA condiz com um gânglio só positivo expressando no PSMA. Esse talvez seja o candidato ideal para fazer uma linfadenectomia de resgate, e nesse caso eu acho que a linfadenectomia de resgate é o tratamento de escolha. Em relação à técnica, eu acho que a cirurgia robótica veio para ficar, não tem mais discussão. Infelizmente no SUS é muito difícil conseguir isso, mas se não tem robô, faz aberto, faz laparoscópico, o importante é fazer uma linfadenectomia bem feita. O acesso é o de menos, né? Obrigado, Marco. Natália? Perfeito. É improvável que nós tenhamos só essa lesão. Eu pensaria em irradiar essa pélvica, a lesão e a pélvica. Então, existe, óbvio que o professor Marco Arapi falou. Não deu para ouvir o que o Léo falou. Obrigado, André. Eu disse que o que o professor Marco Arapi falou é uma ótima opção, mas não é a única. Eu irradiaria a pelve e a lesão, pensando que é muito provável que essa não seja a única lesão. Deve ter microlesões e tudo. E não é incomum também nós fazermos a linfadenectomia e não apagar essa lesão no PET. Tem casos assim também. Então, a vida como ela é. Eu pensaria nessa outra direção. Bom, Léo, nós estávamos discutindo exatamente isso. Aqui existem certos consensos e regionalidades em termos de conduta, né? O que você falou é verdade. Tem alguns que não vão operar de jeito nenhum. Eu acho que a tendência hoje é você fazer em casos muito selecionados. Eu concordo que esse caso é um caso selecionado. Jovem, um gânglio, uma lesão única, né? A gente tem que acreditar um pouco no PET e PSMA, não dá para a gente sempre ficar duvidando, senão a gente vai começar a não acreditar mais no método. Então, esse é um caso que a gente faria assim. Eu também indicaria a linfadenectomia, mas eu acho que você está falando tem fundamento. Não acho até que porque, Bira, eu acho que faz muito sentido, tem que discutir tudo isso com o paciente, até porque não invalida a irradiação depois. Sim, Você pode fazer uma tentativa com linfadenectomia talvez, isso não te impede de irradiar depois. Talvez, isso que é o bom da linfadenectomia, ela não vai te impedir de irradiar depois. O inverso talvez não seja verdadeiro. Só para vocês saberem, hoje já tem técnica de você colorir esse gânglio, né? E o sino fica meio esverdeado e você consegue chegar direto nesse gânglio. Eu acho que esse gânglio é grande, talvez não tenha muita dificuldade, o paciente é jovem, né? Talvez não precise disso. Vamos lá. Exato. Foi discutido isso daí com o paciente. Cenas do próximo capítulo. Eu vou devolver aqui a palavra para o doutor Birajara. O senhor quer vir aqui? Nós vamos passar para a segunda parte da reunião. E hoje o tema é um tema, digamos, praticamente da moda, né? A gente abordar o cenário da doença metastática com paciente ainda hormônio sensível. A gente tinha isso, esses casos assim, eram muito frequentes no passado, chegava a esse ponto até que meio rapidamente, por conta de você, às vezes, um pouco cuidado de rastreio, de diagnóstico tardio, e isso começou a ficar mais raro, a gente vê esse tipo de paciente, ele chegar na fase de metástase e ainda ser hormônio sensível. Mas com as novas realidades, as novas drogas, nós começamos a ver que esse paciente é um paciente que pode ter bom resultado até de aumento de sobrevida. Então, eu vou fazer um sobrevoo aqui do que nós temos hoje de tendência nessa situação. Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Se nós pegarmos aqui, vamos dizer, os gráficos, a potencialidade dos estudos que apareceram, veja que são vários estudos, e esses estudos todos aqui, desde 2014, 2015, o Charter foi o primeiro, publicado logo depois, o Stampede, e qual era o racional? Você juntar quimioterapia com a hormonioterapia. Por exemplo, bloqueio hormonal, seja ele com orquiectomia, seja ele com agonista,
e aí um grupo estudando com quimioterapia. O que se viu aumento de sobrevida nessa situação. E aí vieram outras ideias, porque se você pode fazer um bloqueio mais completo com quimioterapia, talvez você possa fazer com os novos agentes antiandrogênicos. E aí foi feito no Latitude com a biraterona, no Stampede outro braço, um braço G com a biraterona mais o bloqueio hormonal. Depois veio a exalutamida testando com um bloqueio hormonal, a apalutamida também com bloqueio hormonal, o Enzamet, a diferença do Axis para o Enzamet, vocês veem que é só a enzalutamida, mas a diferença foi que no Enzamet, o braço controle não era placebo, eram os antiandrogênicos de primeira geração, bicalutamida, etc. Então, por isso que se fala mais do Enzamet em termos de resultado robusto, porque ele também mostrou vantagem usar a Enza ou em comparação com os outros. O Axis já foi feito com bloqueio hormonal mais Enza e o outro bloqueio hormonal mais placebo. E mais recentemente, nós começamos a ver uma terceira fase, que são as terapias triplas. Essa terapia tripla já começou com a Enzamet, porque tem um grupo desse estudo que foi permitido que eles fizessem uso da docetaxel ou previamente ou concomitantemente. Mas não foi programado. Então, qualquer análise aqui é análise de subgrupo e não de um objetivo já pré-estabelecido antes do trial. Mas esses dois, o Aracens e o PIS-1, eu vou falar depois, junto com todas as informações, a gente vai sobrevoar um pouquinho, senão o assunto é muito extenso, vocês vão abandonar a sala. Bom, mas que paciente que eu estou dizendo? Qual é esse paciente que vem já com metástase? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Talvez no nosso meio, aqui, obviamente é um pouco diferente no meio fora, né? Os pacientes privados, mas a gente encontra esse paciente. Veja, esse paciente tem 83 anos, ele tinha aí uma queixa importante de lútis, já há alguns meses, mas ele veio procurar porque ele teve uma febre vespertina que o incomodava. O toque era uma próstata pétrea e dolorosa. À esquerda, PSA, que ele não sabia, era de 30. A gente sabe que o paciente, após os 80 anos, ele meio que, digamos, abandona a rotina do urologista, e aqui ele não fazia alguns anos que ele era urologista, e nós pegamos essa situação. Bom, de cara com o toque, ele teve saída de sangue no toque. Isso me chamou a atenção. Eu vi uma irregularidade muito grande na mucosa do reto. Solicitei uma ressonância, uma tomografia, uma ressonância, e mostrou realmente aquela amostra pétrea, praticamente aquele que nós chamávamos no passado do Big C. Estadiava o tumor quando era localmente avançado de C e o Big C quando era pétrea, e era esse caso, uma próstata pétrea. E ele precisava fazer uma colonoscopia. Eu pedi para o colega proctologista fazer a biópsia, porque eu falei, bom, se você vai fazer, você já pega uma biópsia, porque ele já estava tomando um remédio, ele teve prostatite, né, dessa situação, e veio lá uma biópsia durante a colonoscopia, um adenocarcinoma indiferenciado, e imunossoquímica mostrou que era um ulcer de próstata. Submetido a uma tomografia de abdômen e tórax, já mostrava, dá para vocês verem aqui no ilho, né? na bacia, algumas metástases. Então, ele tinha metástase óssea, não era um paciente com muitas metástases, mas tinha metástase. Então, esse é o paciente. Ele chegou, não tem tratamento, esse é o paciente que nós chamamos hormônio sensível de novo, ele não tinha tratamento prévio. A gente pode fazer a diferença, porque aí veio essa ideia. Os pacientes que chegam sem tratamento prévio, ou seja, ele tem uma metástase sincrônica, não é metacrônica. Não é aquele paciente que fez tratamento e não foi indo, ele levou para a metástase. Esses pacientes também hoje são considerados hormôniosensíveis e muitos deles estão nesses estudos. Por isso que isso mudou a conduta, porque pensava-se que só o paciente que tem esse perfil de meta de novo, ou que ele tem uma doença
avançada de novo, ou seja, ele não tinha nada, que entraria nessa fase de bloqueios duplos ou até triplos. Não. Os pacientes que também vão se arrastando e vão para metástase estão entrando também nesse cenário, nesse esquema de tratamento. E esse paciente, então, na época, foi optado por ele fazer o Latitude, que é aquele que eu falei, que é o bloqueio hormonal com orquiectomia, por exemplo. Nesse caso, foi feita a orquiectomia, e mais a biraterona. Ele teve um bom resultado, veja a evolução, as metas começaram a diminuir, o PSA deu uma diminuída assim, considerável, só que depois de algum tempo, 2 anos, ele começou com efeitos colaterais. Quem tem experiência com a biraterona sabe que às vezes o paciente que tem uma tendência a problema cardíaco começa a ter alguns efeitos colaterais, ele começou a ter crises de hipertensão. E aí, como já tínhamos o resultado do Enzamet, já com enzalutamida, nós trocamos, não porque não estava funcionando a biraterona, é por questão de efeito colateral importante, trocamos para a enzalutamida. Esse aqui é o estudo da Enzamet, que eu falei para vocês, do Enzamet, que foi feito em 2 braços, com supressão do hormônio, aqui standard, né? O standard of care, que nesse caso, eram algum desses bloqueadores, bicalutamida, enlutamida ou flutamida. E no outro braço, a supressão, seja com orquiectomia, seja com agonista, e mais a enzalutamida. E o que se viu foi aumento de um resultado interessante em 8% de maneira, digamos, relativa e absoluta, e relativa foi de 33%. Ou seja, você tem, usando essa droga, esse bloqueio hormonal completo, você tem um resultado de aumento de sobrevida em 33%. Então, o que aconteceu? Já de cara, os pacientes hoje que chegam que são sensíveis à castração, eles já são randomizados, são colocados em algum desses estudos aqui. E ele fez o uso dessa droga, ele teve por 2 anos aí ele ficou bem, e depois ele faleceu com Covid. Um outro caso, para vocês entenderem como são os cenários. Esse paciente aqui, 56 anos, veja, jovem, em 99 ele tinha um câncer também próstata endurecida à esquerda, PSA de 20. Na época a gente tinha um pouco de ideia de fazer bloqueio neoadjuvante, achava-se que aquilo adiantava um pouco, a gente viu que não adianta nada. Hoje está provavelmente tentando se reviver a neoadjuvância com essas novas drogas, mas isso não existe nenhum estudo ainda que nos permita fazer isso. Ele foi submetido à prostatectomia radical, um Gleason 6, margem comprometida à esquerda, o PSA de 1 ano veio acompanhado, estava bem, sem nenhum problema. Bom, ele sumiu por 4 anos, esse paciente ele era um paciente bem arredio em termos de retorno. Ele é um paciente diferenciado, mas ele desapareceu. Ele voltou com 3,6 em 2006, 2004, desculpa, foi feito então a radioterapia, ele evoluiu bem com a radioterapia. Em 2020, também ele dá uma desaparecida, ele veio com um PSA de 55, e relatava sangramento urinário. O PET-CT e a cintilografia óssea. Ele não realizou esses exames porque nós tivemos a pandemia logo em seguida, e ele desapareceu mais uma vez. Então, ou seja, ele teve alguns desaparecimentos. E ele retornou depois, em julho de 2021, com 229 de PSA. Sintomático, uma linfadenomegalia já retoperitoneal, que se via no ultrassom, ele é diabético. E aí nós resolvemos fazer o PET-CT e já mostrava realmente várias metástases que ele não tinha anteriormente. Mas essa é a história natural da doença, né? O paciente não tratou, obviamente você deixa uma doença grave, uma doença agressiva. Ele tinha aqui vários linfonodos, vejam, várias cadeias até acima da bifurcação, pele, aorta, metástases ósseas, né? Pequenas, mas várias, em vários pontos. Então esse paciente foi optado por se fazer a apalutamida, que é o Titan, que também é a mesma coisa que eu disse, a apalutamida, que é uma outra droga, mas é tão eficiente quanto a exalutamida, a biraterona e a darolutamida que nós temos hoje. Então foi feito da mesma maneira, porque esse estudo mostrou também positividade, vejam as curvas, né?
um aumento de sobrevida também por 33%. Então, hoje nós temos algumas drogas, essas drogas não estão acessíveis na rede governamental, né, nos hospitais públicos. A gente tem mais acesso em pacientes privados ou de convênio, e elas são autorizadas não nessa fase ainda, muitos não são nessa fase, mas na fase mais precoce de recidiva bioquímica. Mas como nós temos já os resultados, alguns convênios, por exemplo, já estão autorizando você fazer nessa fase. Bom, e esse paciente continua seu tratamento, está bem agora, ele não desapareceu mais, ele acho que sentiu que a coisa é mais grave e agora está sob controle. Bom, nós vamos falar uma outra coisa agora, que é primeiro um cenário do que nós estamos falando, né? Para vocês terem ideia de qual é esse paciente. Vejam que a maioria desses pacientes, eles tinham alto volume de doença. Então, é meio esquisito e talvez não seja muito aceitável você ser agressivo no tratamento se ele vem, por exemplo, com uma metástase óssea ou com 2 linfonodos positivos. Talvez isso não seja ainda, digamos, tão necessário você fazer um bloqueio completo. Talvez você possa... Estou falando de doentes até que não teriam condições de adquirir a droga. Óbvio que se o paciente sabe desse resultado, ele vai querer tomar o melhor tratamento que existe no mercado. Mas vejo que a maioria dos pacientes, pelo menos 2/3, eram pacientes que tinham grande volume de doença, grande volume de metástase. O que é isso? Isso aí varia um pouquinho, essa definição, mas basicamente são mais de 3 metástases ósseas, pelo menos uma não no eixo axial, que ele tenha uma meta, alguns consideram que é necessário uma meta visceral, outros acham que não é necessário, outros classificam, né? De qualquer maneira, são doenças um pouco mais avançadas. E vejo esse dado aqui, é importante. A maioria é de pacientes que têm a tal da doença de novo, ou seja, o paciente que já vem metastático. Vejo aqui que os vários estudos aqui nós estamos em cima, Parches, Titan, assim por diante, a maioria eles vêm com essa doença de novo, mas existem séries, alguns grupos que não são. E por isso que nessa seara de pacientes que entraram com doença que evoluiu e não era de inicial, já tinha o tratamento, também evoluíram bem. Então, pegando esse gancho aqui, obviamente que isso começou como um subgrupo, hoje já é mais ou menos aceito. Esses pacientes também evoluem bem quando você faz o bloqueio completo, o bloqueio combinado, seja com quimioterapia no chart que eu mostrei, seja com algum desses hormônios. Bom, aí, mais modernamente, nós começamos a viver o esquema tríplice, não mais duplo, mas tríplice. O que é isso? E isso começou com esse estudo, o estudo PIS-1. Esse estudo ele é interessante, é um estudo antigo, ele começou em 2013, ele fechou em 2018, por aí. O que seria ver? Eles queriam ver o papel da biraterona em 2 grupos, com 2 tratamentos. Se nós fizéssemos, por exemplo, num grupo, o esquema que você faz o standard care, mais a radioterapia na próstata, mesmo em doença metastática. Nós sabemos que isso hoje é possível, os resultados do STEMP mostram que tem pacientes que evoluem melhor. Se eu fizer esse tratamento, eu estou falando mais a biraterona. E além disso, foi colocado quimioterapia também nos grupos. Por que essa questão da quimioterapia nos grupos ela entrou? Em 2013, nós não tínhamos o resultado do chart ainda. Então, não se falava em quimioterapia nesse cenário. Quando saiu o chart, eles estavam no meio do estudo. Então, eles falaram assim, já não é mais, digamos, ético não tratar esses pacientes com quimioterapia. Aí eles começaram a colocar quimioterapia. Então, 2 anos depois, eles permitiram quimioterapia num braço. E esse é um dos problemas do estudo, mas, basicamente, os resultados estão lá. Então, veja, eles pegaram só pacientes que eram de novo, eles tinham metástase de novo, não eram pacientes que evoluíram, então, o paciente era um grupo puro, e eles fizeram essa randomização, e a quimioterapia, ela entrou por obrigatoriedade, digamos assim. Né?
Então, aí já existe um certo bias. Mas, de qualquer maneira, o que se viu que, se você pegar os grupos que foram estudados, o grupo que fez o tratamento, vamos dizer, completo, com abiraterona e com quimioterapia, independente de radioterapia, a radioterapia não mostrou vantagem, mas o grupo que fez a abiraterona mais quimioterapia teve melhores resultados. Um resultado em torno de 30% de aumento de sobrevida. Então, nessa seara, mostrou-se, bom, talvez nós tenhamos aí um grupo de pacientes que se beneficie com 3 drogas. Talvez os pacientes que têm o alto volume de doença, porque a maioria tinha. Aí, passado um ano, esse estudo ARA-100 foi publicado, agora com o mesmo, digamos, o estilo de desenho, mas aí não mais com a abiraterona, agora com a darolutamida, que é uma outra droga que foi lançada, um bloqueador também periférico novo, né? Ele se equipara muito à enzalutamida, a abiraterona e a apalutamida. Talvez tenha menos efeitos colaterais, a gente não tem grandes séries, mas talvez tenha menos efeitos colaterais. Talvez ele não ultrapasse tanto a barreira hematoencefálica, que dê menos problemas neurológicos que algumas outras drogas. Tá? De qualquer maneira, é uma outra droga nova, e ela foi testada nesse cenário, ou seja, o que se fazia num grupo de pacientes que vinham, a maioria, 85% de novo, mas tinha 15% dos pacientes que evoluíam com doença metacrônica, metástase metacrônica. E eles colocaram em 2 grupos, mostrando um com docetaxel, a daro mais o bloqueio, e o outro grupo docetaxel mais um bloqueio e placebo. Ou seja, a darolutamida foi colocada só no grupo para analisar se essa terapia tríplice ela tinha algum resultado. E que se viu, no final das contas, que sim, tinha um resultado. Existe um aumento de sobrevida de 32% quando se compara um grupo com o outro. Então aí já começa um outro cenário. E outro problema até, né? Quais são os pacientes que eu vou fazer terapia tríplice, quais que eu vou fazer terapia dupla, quais eu vou fazer terapia simples? A resposta a gente não sabe. Aí ainda é uma incógnita. O que se tem hoje, digamos, como um bom senso, é você escolher pacientes mais graves, aí você pode talvez indicar essa terapia tríplice. O que é o paciente mais grave? Aquele paciente que vem, por exemplo, com metástase visceral, um alto volume de metástases, uma doença mais agressiva, e esse paciente talvez seja selecionado para uma terapia tríplice de cara, né? Chegou, já toma 3 drogas, no caso da ARA-100. Ou então a enzalutamida também, porque ela tem lá um subgrupo que mostrou que foi feito que tem o docetaxel mais a enzalutamida. Eu acho que a gente vai ter ainda, curto espaço de tempo, essas drogas todas aprovadas também para a terapia tríplice, não só a darolutamida, mas a darolutamida que saiu na frente nessa questão do tríplice. E também tem uma coisa que é mais ou menos óbvia, né? Quando você fala para o paciente que ele vai precisar de imediato de quimioterapia, primeiro que psicologicamente para ele o negócio é um baque. Segundo que, obviamente, ele vai ter mais efeitos colaterais. Não preciso dizer aqui que o paciente tomou docetaxel comparado com não, teve mais efeito colateral. Então, essa questão ainda não é assim, não é uma panaceia, vamos usar para todos os pacientes, mas saibam que hoje, provavelmente, isso vai ser um standard of care em casos mais graves de câncer de próstata. E quando fez-se a comparação no estudo ARA-100 entre os pacientes que vieram com doença de novo e os pacientes que vieram com doença recorrente, vejam que foi positivo nos 2. Por isso que hoje vocês provavelmente não verão mais bloqueio simples no paciente metastático. Vocês verão o bloqueio simples, por exemplo, volto a dizer, seja químico ou seja cirúrgico, com mais alguma droga, porque essa é a tendência hoje. Obrigado. Natália, você quer... Bom, eu abro para a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder e depois a gente encerra.
Posso? Wagner quer fazer a pergunta? Pode fazer. Ô, Bira, muito bem colocado. Acho que a gente ainda, a questão é acesso, né? As medicações são caras e a combinação às vezes acaba ficando inviável do ponto de vista financeiro, né? Você falou como se faz mais monoterapia, mas na realidade é o que fazemos, né? Embora os guidelines já falam de terapia dupla. Então, você tem que fazer um bloqueio completo, como era feito em 1990, né? Estamos voltando nisso. Mas aí agora a tripla. Você acha que talvez um balizador entre a dupla, eu sei que você não tem essa resposta, mas só para pensar, você falou nas entrelinhas aí, talvez a diferença entre a dupla e a tripla com quimioterapia não seja a extensão da doença? Então você tem uma doença de novo, o paciente com várias metástases, esse é o paciente que já talvez fosse indicado a terapia tripla, com qualquer uma das medicações aí, né, que tiver disponível. Se não, aquele paciente com uma doença mais, vamos dizer, um poucos linfonodos, menos metástases, um baixo volume, esse talvez valesse a terapia dupla. Você acha que esse raciocínio certo? Eu acho que esse é o racional, Wagner, porque o ideal seria ter um biomarcador, nós não temos uma coisa que mostra, essa doença aqui é mais grave, talvez assinatura genética, você fique mais esperto e trate mais aqueles pacientes. Mas é isso aí mesmo que você falou, é volume de doença. Até eu acho que seria interessante, os oncos aqui que nós temos aqui, o André e a Heleninha, se eles quiserem comentar qual é o que eles pensam na prática, que obviamente vai chegar muito na mão deles, esses pacientes. Se eles quiserem comentar, seria interessante. Qual seria o paciente selecionável para terapia tríplice, Helena e André? Não sei se eles estão na sala. Acho que não. Então, com certeza esse volume de doença, alto volume de doença, seria um bom candidato à terapia tripla. Como o senhor já falou, isso varia um pouco entre os estudos, mas basicamente com 3 ou mais pontos de metástase, sendo uma fora do esqueleto axial, ou doença visceral. Esse com certeza seria um ótimo candidato. Mas tem essa questão do custo. Eu queria comentar também que agora, nesse ano, a gente conseguiu alguns pacientes para abiraterona. Então, a gente tem cerca de 6 pacientes em tratamento, com discussão de a gente está fazendo uma lista para solicitar mais isso via superintendência. O doutor Ubirajara até está ajudando a gente com esse processo. Sim, é interessante, Helena. Foi bem lembrado de estar com a possibilidade de usar em alguns doentes. Nós estamos pleiteando aí quem está nos ajudando também, obviamente, é o Barreto, a doutor Barreto. Eu acho que é interessante, a superintendência já autorizou. André, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não sei se ele está na sala. Cássio, você quer encerrar? Senhores, obrigado. Vou passar a palavra para o Cássio para encerramento. Obrigado e até a próxima semana. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer novamente aí a parceria das telas. A Mônica está na sala, na pessoa dela, uma grande amiga, uma ótima parceira aqui da disciplina de urologia, um suporte institucional de vários anos, né? Agradeço ao professor Birajara pela brilhante condução da reunião. Na semana que vem, dia 7 de setembro, será feriado, nós teremos o Congresso Paulista de Urologia, e na semana seguinte nós retomamos as reuniões com o Crossfire, focado em temas de andrologia, que será comandado pelo professor Adriano Fregonese. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Dr. Carlos.